História real da vovó. O segredo da avó que revelou o amor proibido da minha irmã. Na pequena cidade de Esperança, onde o tempo parecia ter parado, Lucas sempre se sentiu como um estranho em sua própria casa. Em meio a tradições rígidas e sorrisos superficiais, sua irmã Clara era a perfeita filha que todos admiravam. Ela era a aluna exemplar, a namorada ideal, a filha que cumpria todos os desejos dos pais. Lucas, por outro lado, era o rebelde, o que escrevia músicas em um caderno rasgado e sonhava em deixar aquela cidade que o sufocava. Mas tudo mudou numa tarde chuvosa, quando ele tropeçou em um antigo diário de sua avó, escondido em um baú empoeirado no sótão. As páginas amareladas revelavam uma história que parecia saída de um romance proibido. Sua avó, uma mulher forte, cuja voz ecoava nas memórias, havia vivido um amor ardente e impossível com um homem de classe social inferior. As palavras vibravam com emoções cruas, sussurros apaixonados, encontros às escondidas, sob. Era a avó que aparecera silenciosamente, seus olhos refletindo um misto de amor e medo. Lucas percebeu que havia algo mais naquela história. Não era apenas sobre sua avó, mas também sobre Clara, que em segredo estava envolvida com um artista boêmio, um verdadeiro liberto que desafia as normas da família. Lucas se perguntava, e se os segredos que ele acabara de descobrir pudessem mudar tudo? Ele precisava saber mais. Enquanto se aprofundava no diário, as páginas pareciam gritar por justiça. Os sentimentos da avó se tornavam os dele, e ele sentia o aperto no peito a cada linha. O tumulto emocional aumentava quando um antigo amigo da família, Miguel, surgia na cidade. Alguém que aparentava conhecer as verdades enterradas e que poderia ser o fio que unia os passados de sua avó e presente de Clara. No entanto, Lucas não sabia se estava pronto para enfrentar o que esse retorno poderia causar. A cada revelação, Lucas precisava decidir: proteger a irmã ou permitir que ela vivesse. Enquanto ele ponderava suas opções, uma pergunta pairava no ar, como um mistério a ser desvendado. O que mais o passado ainda tinha a revelar? Lucas sentiu um frio na espinha, antecipando as mudanças que estavam por vir, não apenas em sua vida, mas na de todos ao seu redor. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas se perdia nas páginas do diário, nesse momento, a avó, de pé na porta do sótão, pareceu hesitar, como se um peso sobre seus ombros a impedisse de falar. O olhar dela estava carregado de algo que Lucas não conseguia decifrar. Lucas, há coisas que você não sabe, começou ela. Mas as palavras foram interrompidas pelo som estrondoso de vidros quebrando lá embaixo, seguido de gritos e um alvoroço. Lucas se sobressaltou e, antes que pudesse processar o que estava acontecendo, desceu apressado as escadas, sua mente fervilhando de perguntas.
Na sala, a cena era caótica. Os vizinhos se aglomeravam, alguns apontando para a janela, outros murmurando apreensivos. Clara estava lá, em pé, com olhos arregalados, enquanto Miguel, o antigo amigo da família, estava sentado no sofá, pálido como um fantasma. O que ele fazia ali? Lucas percebeu que Miguel segurava uma foto rasgada em suas mãos trêmulas. É ele. Era ele, Miguel disse, sua voz carregada de emoção. Ao ouvir o nome de um tal João, Lucas não pôde ignorar a sensação de desespero que se instalava em seu peito. Quem era esse João? O nome reverberava na sua mente como um eco distante, enquanto as expressões angustiadas ao seu redor o pressionavam. Clara, o que está acontecendo? Lucas perguntou, aproximando-se da irmã que parecia completamente perdida. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, uma sombra de medo passou pela sua expressão. Lucas, eu estava com ele. Ela gaguejou. A revelação soou como um golpe. O artista boêmio de quem Clara estava apaixonada, o mesmo que desafiava as normas da família, agora era parte de uma confusão muito maior. Mas antes que Lucas pudesse questioná-la mais, Miguel levantou-se abruptamente, a foto agora visível para todos. Ela mostrava uma jovem e um homem em um abraço caloroso, uma imagem de amor. Mas o que preocupou Lucas foi o rosto do homem. Era João! Em um ato que congelou o tempo, Miguel revelou a verdade. João é filho de uma história antiga. Ele é filho do amor proibido da sua avó. As palavras de Miguel caíram como uma bomba. O ar pareceu desaparecer instantaneamente. Clara olhou para Lucas, seus olhos cheios de horror e confusão. E ali, em meio ao caos, Lucas sentiu um nó na garganta. Não pode ser, ele murmurou, tentando absorver a realidade. O passado que ele descobrira no diário não era apenas sobre sua avó. Todo aquele amor secreto tinha dado origem a um novo segredo, um filho perdido que agora se apresentava na sua frente. Enquanto os murmúrios da multidão se intensificavam, Lucas percebeu que tudo estava mudando. O passado, em sua forma mais trágica e dramática, estava colidindo com o presente, e ele se via no centro de um turbilhão de emoções. Raiva, confusão e uma dor imensa. O que isso significava para Clara? E por que a sua avó nunca falara sobre isso? Lucas, então, sentiu um peso ainda maior se instalar em seu peito. O que mais você escondeu, vovó? Perguntou, já pensando nas consequências que essa revelação teria em seus relacionamentos e na dinâmica de sua família. Ele olhou novamente para Clara, querendo protegê-la. Mas agora, a verdade parecia muito mais obscura do que imaginava. As linhas que antes separavam o passado e o presente estavam borradas. E o que viria a seguir poderia ameaçar tudo o que conheciam e amavam. E agora? Ele se perguntou enquanto a cidade de Esperança parecia desmoronar ao seu redor, deixando uma pergunta definitiva pairando no ar. Quantos segredos mais estavam escondidos nas sombras? Enquanto os murmúrios da multidão se intensificavam, sentiu uma onda de desespero. Ele olhou para Clara, os olhos dela cheios de horror e confusão. Mas antes que pudesse questionar mais sobre João, a avó deu um passo à frente, seus olhos entrelaçados com os de Miguel, que parecia à beira de desmoronar. Isso não é tudo! A voz da avó tremia.
e um silêncio pesado caiu sobre a sala. Lucas mal podia respirar. O que mais poderia haver? De repente, um grito cortou o ar, agudo e desesperado. Era uma mulher que saíra de entre a multidão. Seu olhar era um misto de alucinação e raiva. Onde está meu filho? Todos se viraram e Lucas percebeu que ela estava de pé, com os cabelos desgrenhados e uma expressão que parecia ter saído de um pesadelo. Onde está João? Ele não pode estar com vocês. Miguel, que estava paralisado, deu alguns passos para trás, os olhos arregalados. Não pode ser, ele sussurrou. A partir de então, a situação se transformou em um frenesi. Gritos, perguntas sem resposta e a tensão no ar como um fio prestes a arrebentar. Quem é você? Lucas perguntou, a voz falhando em desafiar a mulher que agora se aproximava. Ela olhou para ele e, ao tocar o rosto de Clara, seu olhar tornou-se de súplica. Se você ama João, você precisa saber a verdade. Ele é meu filho. E não é só isso. Ele é o irmão de Clara. As palavras dela atingiram Lucas como um soco no estômago. O mundo ao seu redor parecia desmoronar. O que você está dizendo? Ele conseguiu balbuciar. Vocês não sabem? João é fruto de um amor proibido que nunca foi totalmente esquecido. A avó de vocês teve um filho, e João é o resultado desse amor. Ele é irmão de Clara, mas foi uma traição que ninguém queria encarar. O ar ficou pesado, carregado de revelações que queimavam como fogo. Clara ficou paralisada e Lucas sentiu o chão se abrir abaixo deles. A mulher apontou para a avó. Você teve que deixar seu filho, mas nós não somos mais apenas histórias do passado. Eu venho aqui para dizer que ele precisa saber a verdade. Ele merece saber a verdade. Lucas voltou seus olhos para a avó, esperando um sinal, uma explicação. Mas a mulher mais velha estava em choque, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu fiz o que tinha que fazer. A vida não é tão simples. Mas as mentiras não duram para sempre. A mulher gritou e a multidão começou a murmurar, o clima pegando fogo com cada palavra. João não é só um nome. Ele tem o direito de saber quem é. Lucas sentia que tudo o que havia construído, toda a sua vida em esperança, estava desmoronando como um castelo de cartas. Ele olhou para Clara, que agora tremia, e Miguel, que parecia incapaz de processar a magnitude da revelação. A cidade, com suas tradições e segredos, estava ruindo diante deles. Não! Isso não pode ser verdade. Lucas olhou em volta, os rostos da multidão refletindo uma mistura de choque e curiosidade. O passado havia voltado não apenas para assombrá-los, mas para desmascarar toda a sua história. Um silêncio absoluto ficou em suspenso por alguns instantes, até que a mulher finalmente sussurrou. João precisa saber o que aconteceu. Ele precisa saber quem ele realmente é. E enquanto Lucas tentava juntar as peças da nova realidade em que se encontrava, ele se perguntou como eles poderiam lidar com tudo isso e o que mais estava escondido nas profundezas da história que estava prestes a se desvelar? Os corações batiam furiosamente e na sala o clima parecia quase elétrico. Agora tudo estava prestes a mudar e a verdade se tornava um peso insuportável. A cidade de Esperança nunca mais seria a mesma e eles ainda estavam longe de entender as consequências que essas revelações trariam. Enquanto os murmúrios da multidão se intensificavam, Lucas sentiu uma onda de desespero. Ele olhou para Clara, os olhos dela cheios de horror e confusão. Mas antes que pudesse questionar mais... Esperem! Isso não é tudo!
A voz da avó tremia e um silêncio pesado caiu sobre a sala. Lucas mal podia respirar. O que mais poderia haver? De repente, um grito cortou o ar, agudo e desesperado. Era uma mulher que saíra de entre a multidão. Seu olhar era um misto de alucinação e raiva. Onde está meu filho? Todos se viraram. E Lucas percebeu que ela estava de pé, com os cabelos desgrenhados e uma expressão que parecia ter saído de um pesadelo. Onde está João? Ele não pode estar com vocês. Miguel, que estava paralisado, deu alguns passos para trás, os olhos arregalados. Não pode ser. Ele sussurrou. A partir de então, a situação se transformou em um frenesi. Gritos, perguntas sem resposta e a tensão no ar como um fio prestes a arrebentar. Quem é você? Lucas perguntou, a voz falhando em desafiar a mulher que agora se aproximava. Ela olhou para ele e, ao tocar o rosto de Clara, seu olhar tornou-se de súplica. Se você ama João, precisa saber a verdade. Ele é meu filho. E não é só isso. Ele é o irmão de Clara. As palavras dela atingiram Lucas como um soco no estômago. O mundo ao seu redor parecia desmoronar. O que você está dizendo? Ele conseguiu balbuciar. Vocês não sabem? João é fruto de um amor proibido que nunca foi totalmente esquecido. A avó de vocês teve um filho, e João é o resultado desse amor. Ele é irmão de Clara, mas foi uma traição que ninguém queria encarar. O ar ficou pesado, carregado de revelações que queimavam como fogo. Clara ficou paralisada, e Lucas sentiu o chão se abrir abaixo deles. A mulher apontou para a avó. Você teve que deixar seu filho, mas nós não somos mais apenas histórias do passado. Eu venho aqui para dizer que ele precisa saber a verdade. Ele merece saber a verdade. Lucas voltou seus olhos para a avó, esperando um sinal, uma explicação, mas a mulher mais velha estava em choque, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu fiz o que tinha que fazer. A vida não é tão simples. Mas as mentiras não duram para sempre. A mulher gritou, e a multidão começou a murmurar, o clima pegando fogo com cada palavra. João não é só um nome, ele tem o direito de saber quem é. Lucas sentia que tudo o que havia construído, toda a sua vida em esperança, estava desmoronando como um castelo de cartas. Ele olhou para Clara, que agora tremia, e Miguel, que parecia incapaz de processar a magnitude da revelação. A cidade, com suas tradições e segredos, estava ruindo diante deles. Não, isso não pode ser verdade. Lucas olhou em volta. Os rostos da multidão refletindo uma mistura de choque e curiosidade. O passado havia voltado não apenas para assombrá-los, mas para desmascarar toda a sua história. Um silêncio absoluto ficou em suspenso por alguns instantes, até que a mulher finalmente sussurrou. João precisa saber o que aconteceu. Ele precisa saber quem ele realmente é. E enquanto Lucas tentava juntar as peças da nova realidade em que se encontrava, um trovão ressoou do lado de fora, subitamente interrompendo o espetáculo. As luzes piscaram e em um instante tudo ficou escuro. O pânico tomou conta da sala. Gritos ecoavam, os rostos se tornaram sombras e Lucas se sentiu isolado na escuridão. Ele não conseguia ver Clara e cada som parecia amplificado, cada respiração mais rápida. Quando as luzes voltaram, um homem entrou correndo pela porta da frente, ofegante e com o olhar desesperado. Era o pai de Clara. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, os olhos fixos em Miguel e na avó. Ele está aqui, o João!
A mulher que declarou ser a mãe de João gritou no meio do caos. A tensão na sala subiu ainda mais e Lucas, ainda atordoado, não pôde evitar. Ele olhou para a avó, que agora parecia mais pálida do que nunca. O que você realmente escondeu? De quem é esta vida que você omitiu? E assim, a coragem de Lucas foi testada. Ele precisava saber a verdade. Quem é João realmente? Questionou, mas as respostas pareciam mais distantes do que nunca. Os segredos estavam prestes a saltar à vista, e o peso da revelação mal havia tocado a superfície. Uma nova sombra se formava, e ele sentia que a resposta para suas perguntas poderia mudar tudo. Quem exatamente somos nós? Pensou. E a cidade de Esperança balançou sob o peso desse novo mistério. As sombras estavam mais profundas, e Lucas sabia que a resposta estava prestes a emergir. Mas estava pronto para todo o caos que viria. Enquanto Lucas tentava juntar as peças da nova realidade em que se encontrava, um trovão ressoou do lado de fora, subitamente interrompendo o espetáculo. As luzes piscaram e em um instante tudo ficou escuro. O pânico tomou conta da sala. Gritos ecoavam, os rostos se tornaram sombras e Lucas se sentiu isolado na escuridão. Ele não conseguia ver Clara, e cada som parecia amplificado, cada respiração mais rápida. Quando as luzes voltaram, um homem entrou correndo pela porta da frente. Era o pai de Clara. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, os olhos fixos em Miguel e na avó. Ele tá aqui, o João! A mulher que declarou ser a mãe de João gritou no meio do caos. A tensão na sala subiu ainda mais. E Lucas, ainda atordoado, não pôde evitar. Ele olhou para a avó, que agora parecia mais pálida do que nunca. O que você realmente escondeu? De quem é esta vida que você omitiu? Um ruído estrondoso fez todos se silenciarem. A porta se abriu com um impacto. Um homem alto e magro, com a expressão de quem não teve paz, apareceu. Seu olhar era desesperado, quase louco. Desculpem o atraso, eu sou o João, ele gritou, e o mundo de Lucas virou um turbilhão. João? Lucas sussurrou, sentindo um nó na garganta. Ele olhou para o rosto do rapaz. Era parecido com o da avó. Uma mistura de medo e confusão tomou conta da sala. A mulher, confusa, olhou para ele com uma mistura de amor e dor. Você é meu filho. E agora você precisa saber a verdade. Qual verdade? Lucas perguntou, a voz tremendo de expectativa e raiva. O que está acontecendo? Antes que ela pudesse responder, João avançou para Clara, a tensão palpável. Você não é só minha irmã, você é também minha amante. A nossa conexão é maior do que imaginamos. As palavras caíram como uma bomba. A sala ficou em silêncio. Lucas sentiu o coração parar. O que você está dizendo? Isso não faz sentido! Ele gritou, a raiva e a confusão se misturando em seu peito. A mulher, em choque, olhou para a avó. Eu não podia contar, não podia deixar que soubessem que eram irmãos. Se o passado não fosse tão sombrio, talvéssemos ser felizes. Mas agora a verdade se revela. Miguel, atônito, olhou para o chão, incapaz de lidar com a gravidade de todas aquelas revelações. Isso é verdade, eu não sabia, ele murmurou. As lágrimas derramavam-se pelo rosto de Clara. Então, o que isso significa? Estamos condenados a repetir os erros do passado?
A dor na voz dela atingiu cada um ali, e Lucas surgiu como um protegido. Ele não conseguiu mais ficar em silêncio. Isso não pode ser real. O que mais está escondido? O que mais você controlou, vó? A condenação na voz dele ecoou. A avó então fez um movimento, levantando a mão. É verdade, mas João não é só filho do amor proibido. Ela balbuciou com dificuldade. Ele é filho também do homem que foi meu verdadeiro amor. Eu menti para proteger vocês. E agora a verdade está explodindo como uma bomba. Vocês todos precisam saber que Joana, é uma letra de música que eu nunca consegui deixar para trás. As palavras finais da avó reverberaram no ar e Lucas sentiu um frio na espinha. O que você está dizendo? João não é só seu filho? O que isso significa para nós? A mulher que afirmava ser a mãe de João, cada vez mais agitada, começou a chorar. Era amor demais para viver. Era amor proibido. A sala estava lotada de murmúrios e Lucas se sentia enlouquecendo. João olhou firme para Lucas. Os laços que nos prendem são mais fortes do que sangue. É a sua voz que me chamou como um eco nas noites escuras. E na incerteza e no caos do momento, Lucas percebeu que estava prestes a mergulhar em um abismo. O que exatamente somos, então? Ele questionou, buscando um fio de esperança ou uma palavra que possa dar sentido ao que estava acontecendo. O som de um grito cortou a sala uma vez mais. Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir. A mulher que se dizia mãe de João havia se aproximado perigosamente. E assim, o silêncio ficou denso novamente. Uma verdade devastadora pairando no ar, enquanto Lucas se perguntava o que mais estava por vir. A cidade de Esperança aguardava, e as verdades que se escondiam estavam apenas começando a se revelar. Enquanto Lucas tentava juntar as peças da nova realidade em que se encontrava, um trovão ressoou do lado de fora, subitamente interrompendo o espetáculo. As luzes piscaram e, em um instante, tudo ficou escuro. O pânico tomou conta da sala. Gritos ecoavam. Os rostos tornaram-se sombras e Lucas se sentiu isolado na escuridão. Ele não conseguia ver clara e cada som parecia amplificado, cada respiração mais rápida. Quando as luzes voltaram, um homem entrou correndo pela porta da frente, ofegante e com um olhar desesperado. Era o pai de Clara. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, os olhos fixos em Miguel e na avó. Ele está aqui! O João! A mulher que declarava ser a mãe de João gritou no meio do caos. A tensão na sala subiu ainda mais e Lucas, ainda atordoado, não pôde evitar. Ele olhou para a avó, que agora parecia mais pálida do que nunca. O que você realmente escondeu? De quem é esta vida que você omitiu? Um ruído estrondoso fez todos se silenciarem. A porta se abriu com um impacto. Um homem alto e magro, com a expressão de quem não teve paz, apareceu. Seu olhar era desesperado, quase louco. Desculpem o atraso. Eu sou João. Ele gritou, e o mundo de Lucas virou um turbilhão. João? Lucas sussurrou, sentindo um nó na garganta. Ele olhou para o rosto do rapaz. Era parecido com o da avó. Uma mistura de medo e confusão tomou conta da sala. A mulher, confusa, olhou para ele com uma mistura de amor e dor. Você é meu filho. E agora você precisa saber a verdade. Qual verdade? Lucas perguntou.
a voz tremendo de expectativa e raiva. O que está acontecendo? Antes que ela pudesse responder, João avançou para Clara. Atenção palpável! Você não é só minha irmã. Você é também minha amante. A nossa conexão é maior do que imaginamos. As palavras caíram como uma bomba. A sala ficou em silêncio. Lucas sentiu o coração parar. O que você está dizendo? Isso não faz sentido! Ele gritou, a raiva e a confusão se misturando em seu peito. A mulher, em choque, olhou para a avó. Eu não podia contar, não podia deixar que soubessem que eram irmãos. Se o passado não fosse tão sombrio, talvez pudéssemos ser felizes. Mas agora a verdade se revela. Miguel, atônito, olhou para o chão, incapaz de lidar com a gravidade de todas aquelas revelações. Isso é verdade. Eu não sabia, ele murmurou. As lágrimas derramavam-se pelo rosto de Clara. Então, o que isso significa? Estamos condenados a repetir os erros do passado? A dor na voz dela atingiu cada um ali. E Lucas surgiu como um protegido. Ele não conseguiu mais ficar em silêncio. Isso não pode ser real. O que mais está escondido? O que mais você controlou, avó? A condenação na voz dele ecoou. A avó, então, fez um movimento, levantando a mão. É verdade, mas João não é só filho do amor proibido. Ela balbuciou com dificuldade. Ele é filho também do homem que foi meu verdadeiro amor. Eu menti para proteger vocês, e agora a verdade está explodindo como uma bomba. Vocês todos precisam saber que Joana, é uma letra de música que eu nunca consegui deixar para trás. As palavras finais da avó reverberaram no ar e Lucas sentiu um frio na espinha. O que você está dizendo? João não é só seu filho? O que isso significa para nós? A mulher que afirmava ser a mãe de João, cada vez mais agitada, começou a chorar. Era amor demais para viver. Era amor proibido. A sala estava lotada de murmúrios e Lucas se sentia enlouquecendo. João olhou firme para Lucas. Os laços que nos prendem são mais fortes do que sangue. É a sua voz que me chamou como um eco nas noites escuras. E na incerteza e no caos do momento, Lucas percebeu que estava prestes a mergulhar em um abismo. O que exatamente somos, então? Ele questionou, buscando um fio de esperança, uma palavra que possa dar sentido ao que estava acontecendo. O som de um grito cortou a sala uma vez mais. Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir. A mulher que se dizia mãe de João havia se aproximado perigosamente. Não é só isso, ela quase gritou. Eu sou diferente. Eu não sou apenas a mãe dele, sou também sua mãe. Vocês todos são frutos de um amor que nunca deveria ter acontecido. João e Clara não são apenas irmãos de sangue, mas também são cúmplices de uma maldição que começou muito antes. As palavras dela atingiram Lucas como um golpe. O mundo ao seu redor estava desmoronando uma vez mais. Como? O que você está dizendo? Ele perguntou, sentindo a realidade escorregar de suas mãos. Seus pais, Lucas, não eram quem você pensava. Eles esconderam a verdade sobre a sua origem, sobre o verdadeiro amor que deu origem a todos vocês. O que vocês pensavam ser uma família de contos de fadas é, na verdade, uma teia de segredos e traições que foi passada de geração em geração. Os murmúrios tornaram-se gritos. Clara olhou para Lucas com olhos arregalados. Não, isso não pode ser verdade. O que mais você sabe? Enquanto a sala se tornava um redemoinho de sentimentos chocantes, Lucas sentiu que tudo que havia construído estava prestes a se desintegrar. Ele precisava saber a verdade, não só sobre João, Clara e a avó, mas sobre si mesmo.
Quem sou eu realmente? Ele interrogou. O peso da dúvida repousava sobre seus ombros, enquanto a cidade de Esperança os observava, esperando pela próxima revelação que mudaria tudo mais uma vez. Enquanto Lucas tentava juntar as peças da nova realidade em que se encontrava, um trovão ressoou do lado de fora, subitamente interrompendo o espetáculo. As luzes piscavam e, em um instante, tudo ficou escuro. O pânico tomou conta da sala. Gritos ecoavam e Lucas se sentiu isolado na escuridão. Ele não conseguia ver clara. Cada som parecia amplificado, cada respiração mais rápida. Quando as luzes voltaram, um homem entrou correndo pela porta da frente, ofegante e com um olhar desesperado. Era o pai de Clara. "O que está acontecendo aqui?" Ele gritou, os olhos fixos em Miguel e na avó. "Ele está aqui, o João!" A mulher que se dizia mãe de João gritou no meio de caos. A tensão na sala subiu ainda mais. Lucas, atordoado, olhou para a avó, que parecia mais pálida do que nunca. "O que mais você escondeu?" ele perguntava, sua voz carregada de urgência. Um ruído estrondoso fez todos silenciarem. A porta se abriu com um impacto e um homem alto e magro com um olhar desesperado apareceu. "Desculpem o atraso, eu sou João!" ele gritou. O mundo de Lucas virou um turbilhão. "João?" Lucas sussurrou. As palavras saíam como em um impulso. O rapaz parecia muito com a avó, e uma mistura de medo e confusão tomou conta da sala. A mulher, confusa, olhou para ele com um olhar cheio de dor. Você é meu filho, e agora precisa saber a verdade." Todos os olhos estavam sobre eles. "Qual verdade?" Lucas insistiu com a voz tremendo. "O que está acontecendo aqui?" Mas João interrompeu. "Você não é só minha irmã. Você também minha amante. A nossa conexão é maior do que imaginamos." Um silêncio de choque tomou conta do ambiente. Lucas sentiu o coração parar. "O que você está dizendo? Isso não faz sentido." A mulher que se dizia mãe de João olhou para a avó, com lágrimas nos olhos. "Eu não podia contar. Se o passado não fosse tão sombrio, talvez pudéssemos ser felizes. Mas agora a verdade se revela." Miguel, atônito, murmurou. "Isso é verdade. Eu não sabia." Era um caos. A sala estava lotada de murmúrios. E Clara estava paralisada, apavorada. O que isso significa? Estamos condenados a repetir os erros do passado? A dor na voz dela parecia cortante. Lucas não conseguiu ficar em silêncio. Isso não pode ser real. O que mais está escondido? "O que mais você sabe, vovó?" Com um movimento hesitante, a avó levantou a mão. "É verdade. Mas João não é só filho do amor proibido", balbuciou. Ele é filho também do homem que foi meu verdadeiro amor. Eu menti para proteger vocês. E agora a verdade está explodindo como uma bomba." Antes que qualquer um pudesse responder, um tremor percorreu o chão. Talhes começaram a cair do teto. O caos se intensificou. As luzes piscavam e o som de vidro se quebrando ecoava. Um grito veio de fora. "Socorro! Fogo! Fogo na rua!" Os gritos da multidão se levantaram e a tensão tomou conta do ambiente. "Fogo?" Lucas perguntou, enquanto olhava para a janela. As chamas começavam a dançar na rua, iluminando os rostos aterrorizados ao seu redor. Na confusão, a mulher que se dizia mãe de João começou a gritar descontroladamente. "É tudo culpa da avó! Ela trouxe isso para nós!" As palavras dela reverberaram na sala, como uma bala disparada. Clara, que estava atordoada, agora olhou para a avó
como se estivesse vendo um monstro. Você causou tudo isso? A dúvida na sua voz cortou o silêncio. As chamas cresciam e Lucas estava no meio de uma tempestade. Ele sentiu calor, o medo tomava conta dele. O que mais nós não sabemos? Ele gritou, sentindo que o chão se abria sob seus pés. E no calor do momento, algo se quebrou. A avó, de olhos marejados e tremendo, finalmente falou. Houve um sacrifício, algo que fizemos no passado. Não era só amor proibido. Havia uma maldição. Maldição? A voz de Lucas era um sussurro. O que você fez? Antes que ela pudesse responder, a mulher gritou. A verdade é que o amor pode ser mortal. E agora, todos vocês correm perigo. Enquanto a fumaça começava a encher a sala, Lucas olhou para Clara. O mundo estava pegando fogo e eles ainda lutavam para entender quem eram. Quais segredos mais estavam por trás dessa tragédia? O que viria a seguir era um mistério profundo e a cidade de Esperança nunca mais seria a mesma. Enquanto a fumaça começava a encher a sala, Lucas sentiu a adrenalina correr em suas veias. O pânico estava em alta, mas algo mais profundo o assustava. A mulher que se dizia mãe de João não estava parada. Ela olhou para todos com uma intensidade assustadora, como se a verdade estivesse prestes a escapar de seus lábios. Eu não vou deixar que isso acabe assim. Ela gritou, e os olhos da multidão se arregalaram. A maldição não é o que vocês pensam. Não é só sobre amor proibido. É sobre poder. Lucas sentiu o coração disparar. Poder? Os murmúrios na sala viraram ecos de espanto. Que poder é esse? O que você realmente sabe? Ela hesitou, o rosto mal iluminado pela luz trêmula e ameaçadora. Foi um pacto que foi feito muito antes de vocês nascerem. Um acordo selado com sangue. O amor entre a sua avó e aquele homem não se tratava apenas de paixão. Era sobre algo que ninguém deveria ter tocado. A tensão na sala aumentou e o calor das chamas se aproximava. Clara olhou para Lucas com desespero. O que isso significa? Estamos em perigo? Vocês todos estão. O amor que uniu suas famílias também os amaldiçoou. Ela continuou, agora aumentando a voz em meio aos gritos pela porta. O que vocês têm que entender é que essa cidade não é o que parece. O amor de suas mães criou laços que ninguém pode imaginar. Lucas empurrou um passo à frente, a confusão martelando em sua mente. Laços? Que laços? O que você quer dizer com isso? A ansiedade o fazia parecer frenético. Foi então que, de repente, um forte estrondo ecoou, arrastando todas as atenções para a porta. A madeira se estilhaçou e, para horror de todos, uma figura alta e sombria atravessou a entrada. Não era João, mas um homem que Lucas reconheceu instantaneamente. Era o pai que seus pais sempre mencionaram apenas em sussurros. Você, o que você está fazendo aqui? A mulher clamou, e o terror na sua voz foi palpável. Eu vim dizer a verdade. Ele estava ofegante, e a tensão na sala se intensificou. Essa cidade tem segredos, e a verdade é mais sombria do que vocês imaginam. Os rostos da multidão estavam pálidos, e os gritos de alarme agora se misturavam com murmúrios de incredulidade. Segredos? Que segredos? Lucas estava quase gritando agora. Os segredos sobre seus verdadeiros pais.
O homem proferiu com uma intensidade gelada. Vocês acham que são partes de uma família normal? Não. Tudo isso é um jogo de poder, um ciclo de controle. Se vocês não pararem para entender o que está acontecendo, a história vai se repetir. E nós somos os marionetes. A voz dele ecoou nas paredes e a sala ficou em silêncio, tudo congelado. Lucas sentiu um nó na garganta. O que isso significa para nós? O que mais você está escondendo? A verdade, ele começou, é que todos vocês são parte de um legado que precisa ser encerrado. Não estou aqui para salvar vocês, mas para avisá-los. O amor que vocês acham que é puro, ele não é. Ele é uma maldição. Lucas percebeu que estava cercado por mentiras e verdades não ditas. A sala, que antes parecia familiar, agora era um labirinto de desconfiança. Ele olhou para Clara, o peso dessas revelações se acumulando entre eles. E se tudo isso for verdade, o que isso significa para nós? Foi quando um guia do passado surgiu e a avó, tremendo, fez um movimento para interromper. Esperem, a verdade é mais complicada do que tudo isso. Há coisas que não posso revelar porque eles não vão nos deixar em paz. Lucas sentiu sua pulseira apertar no pulso. Quem não vai nos deixar em paz? O que mais está à espreita? Murmúrios começaram a ressoar e o pânico voltou a dominar a sala. Enquanto as sombras se moviam lá fora, Lucas percebeu uma verdade chocante. A luta não era apenas contra os segredos do passado, mas também sobre quem seriam eles no presente. E quando a fumaça tomou conta, um pensamento atravessou sua mente. E se a verdadeira maldição não fosse apenas sobre amor proibido, mas sobre o que eles eram realmente? Assim, com o mundo desmoronando ao seu redor, Lucas se questionou o que acontece quando o amor e o poder se chocam em uma batalha para a sobrevivência. Enquanto a fumaça começava a encher a sala, Lucas sentiu sua respiração se tornar pesada. As chamas se espalhavam lá fora. E a confusão na sala parecia se intensificar a cada segundo. Ele olhou ao rei. Vocês não entendem. Tudo isso é uma maldição que vem se espalhando por gerações. Ele exclamou, a voz tremendo. Foi um pacto feito em um momento de desespero, onde amor e poder se confundiram. E agora estamos pagando o preço. Que pacto é esse? Lucas gritou, a frustração queimando dentro dele. O que você esconde sobre nós? A tensão aumentava, eletrificando o ar ao redor deles. A mulher que se dizia mãe de João parecia à beira de um colapso. Suas lágrimas misturando-se com a fumaça. Nós precisamos sair. Agora! Ela puxou João, mas o olhar dele permanecia fixo em Clara. Eu não posso deixar você aqui, mas... No momento em que a confusão atingia seu ápice, tudo mudou. Um grito cortante ecoou pela sala e uma luz ofuscante surgiu na entrada. Todos se viraram e uma figura emergiu da fumaça. Era outra mulher, pálida e com os olhos cheios de dor. Ela tinha uma presença que paralisou a todos. É hora de a verdade vir à tona, ela anunciou. A voz firme, mas dolorida. E ao fazer isso, encarou a avó de Lucas com intensidade. Você não pode esconder isso por mais tempo. Lúcia? A avó sussurrou. E o impacto das palavras fez o chão parecer tremer sob os pés de Lucas. Era um nome que ressoava em sua memória. Um nome associado a histórias sussurradas na infância. Sim, sou eu! Lúcia gritou, avançando. Tudo isso precisa ser revelado! Não podemos continuar vivendo numa mentira.
O silêncio tomou conta da sala novamente, engolindo todos os murmúrios de medo. Lucas sentiu que seu coração disparava. O que você sabe, Lúcia? O que está acontecendo? Eu sei de tudo, ela respondeu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Seus pais, eles não morreram como vocês pensavam. Eles estão mais vivos do que nunca. Presos em um ciclo de dor causado pelo amor que vocês acham ser verdadeiro. A revelação caiu como uma bomba. O que você quer dizer com isso? Lucas questionou, seu mundo desmoronando ao seu redor. Eles estão no outro lado, lutando para se libertar da maldição que foi imposta sobre vocês. João, Clara, Lucas, vocês são parte de uma linhagem que não pode se unir. O amor entre vocês traria a destruição. Naquele momento, a sala parecia girar. As peças do quebra-cabeça se moviam de forma frenética, formando um retrato sombrio que Lucas nunca poderia imaginar. A avó estava em choque e a mulher olhava para ela com um olhar de desafio. Você sabia de tudo isso, não sabia? Você era guardiã dos segredos. Eu fiz o que achava que era certo. A avó a atacou, a voz tremendo. Estava tentando proteger vocês do que não podem entender. Proteger? Isso é uma prisão, não uma proteção. Lúcia respondeu, e a tensão era palpável. E agora todos nós estamos em perigo. A maldição está se aproximando e o que pode vir a seguir é muito pior do que tudo que já vivemos. As chamas lá fora estouraram e a sala ficou iluminada por uma luz feroz. Lucas, completamente perdido, olhava entre os rostos. Como podemos quebrar essa maldição? O que temos que fazer para nos libertar? E antes que alguém pudesse responder, um tremor profundo correu pela cidade. O chão vibrou e uma onda de energia os envolveu. No instante seguinte, uma sombra longa e ameaçadora se projeta pela sala. Lucas viu algo se mover, algo que não deveria estar ali, algo que estava buscando a verdade e se alimentando do caos. Enquanto os gritos explodiam, uma única pergunta pairou no ar. Vocês estão prontos para aceitar a verdade? E cada um ali sabia que a resposta poderia mudar tudo, transformando seus mundos de uma forma que nunca imaginariam. Enquanto a fumaça dançava em espirais pelo ar, Lucas mal conseguia respirar. O calor das chamas se aproximava e o caos tomava conta da sala. Ele olhou para Clara, que parecia perdida, os olhos cheios de tristeza e confusão. O homem que se dizia pai dela continuava a falar, mas suas palavras soavam distantes em meio ao ruído crescente. Precisamos agir! Essa maldição é mais real do que vocês podem imaginar, exclamou ele, a voz tremendo. Mas como quebrá-la? Lucas gritou, sentindo o aperto no peito aumentar. A sala estava cheia de murmúrios, rostos pálidos, mentes apavoradas. Ele precisava de respostas agora. Lúcia, a mulher que surgiu do meio da fumaça, olhou diretamente para a avó de Lucas. Você tem que revelar tudo. Esse segredo está consumindo a todos nós. A avó, agora com lágrimas escorrendo, parecia encolhida, pronta para desmoronar. Eu fiz o que podia para proteger vocês. Era uma escolha difícil. Mas qual é a escolha? Viver uma mentira? Isso não é proteção. Lúcia confrontou, a intensidade nas palavras criando um riso nervoso entre a multidão, um misto de desespero e desejo de verdade. Uma explosão fez todos se calarem e a luz se intensificou momentaneamente.
Lucas olhou para os olhos de Clara, buscando um sinal de que tudo ia ficar bem. Clara, precisamos enfrentar isso juntos. Se essa maldição está nos atingindo, temos que unir nossas forças. Um ruído profundo ecoava. O solo tremia levemente sob os pés. As vozes continuavam, mas Lucas sentia que a situação estava prestes a se tornar insuportável. As chamas estouravam do lado de fora e, naquele momento, tudo o que sabia estava à beira do colapso. João, você está conosco! Clara exclamou e todos se viraram para ele. O jovem, ainda hesitante, caminhou até eles, um brilho de determinação no olhar. O que quer que esteja entre nós não vá nos separar. Vamos enfrentar isso como família. A sala encheu-se de murmúrios e o mar de esperança começou a brotar entre as ondas de terror. Mas como? O que devemos fazer para parar essa maldição? Lúcia insistiu, pensando em cada palavra cuidadosamente. Se somos o que a vida fez de nós, isso não pode mudar, disse João, respirando fundo. Precisamos assumir esse legado e transformá-lo. Não podemos permitir que o passado nos consuma. Era uma verdade crua e todos sentiram o peso dessas palavras. Lucas olhou para a avó. Então, vovó, o que precisamos saber? Diga-nos tudo! Não podemos mais viver nas sombras! Ela hesitou, mas finalmente começou a falar, a voz tremendo. Houve um pacto, algo que nossos antepassados criaram. Para proteger o amor verdadeiro, sacrificaram a liberdade e, em vez disso, deixaram um legado de dor, um ciclo que precisa ser quebrado. E enquanto suas palavras ecoavam, uma sensação de clareza tomou conta de Lucas. Ele se virou para os demais. Se temos que quebrar essa maldição, precisamos nos unir. Um só sangue, um só coração. É assim que faremos. A chama do amor parecia brilhar intensamente e o espírito de união começou a substituir o medo. Juntos se abraçaram. Clara, João, Lúcia e mesmo a avó se juntaram naquela corrente de amor e esperança. Assim que suas mãos se tocaram, uma onda de luz envolveu o grupo, afastando a fumaça densa que pairava sobre eles. Lucas sorriu, sentindo a energia fluir em sintonia. Essa verdade não os separou. Pelo contrário, os uniu. Mas, no fundo, a voz de um eco sussurrou no ar. Essa batalha não é sobre o que vocês veem, mas sobre o que queimou por dentro. O que mais está escondido nas sombras. Os corações deles aumentaram em tensão. E enquanto o calor das chamas se dissipava, uma pergunta pairava no ar. O que fariam em seguida? O que mais o passado ainda tinha a revelar? A cidade de esperança nunca seria a mesma. E para você que acompanhou essa jornada incrível até aqui, é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a compartilhar essa narrativa com o mundo. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Porque só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal. E lembre-se de compartilhar.